Quantas vezes você já mentiu para si mesmo sobre o que realmente quer? Gabriele Ribeiro mentiu por 6 meses inteiros. Toda semana inventava um problema diferente no carro só para ver o mecânico que não conseguia tirar da cabeça. Até que o champanhe deu a ela coragem suficiente para dizer a verdade. Gostei de você desde a primeira vez que te vi. 10 palavras. Um mecânico pai solteiro. E no dia seguinte, ela fingiu que nada tinha acontecido. Mas você não consegue fingir para sempre. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de histórias de romance que quebram barreiras e mostram que o amor verdadeiro não conhece status social, deixe agora o seu like e fique até o final. Acredite, você não vai querer perder o final desta. A garrafa de champanhe balançava entre os dedos de Gabriele como uma confissão líquida. Eram 23 horas e 15 minutos quando ela desceu do táxi em frente à oficina Nogueira, na Vila Madalena. O vestido branco de seda, que havia custado mais que o salário mensal de muita gente, já estava amarrotado e manchado na barra. Seus saltos Louboutin faziam um som irregular no asfalto. Um clique forte, depois uma pausa hesitante, depois outro clique. A luz fluorescente da oficina ainda estava acesa. Gabriele sabia que estaria. Ela havia passado por ali às 23 horas em outras noites, sempre fingindo que estava apenas voltando para casa. Sempre notando que a luz ainda brilhava. Sempre se perguntando o que ele estava fazendo lá dentro, sozinho, trabalhando até tão tarde. Ela empurrou a porta de vidro. A campainha tocou, aguda e acusadora no silêncio da noite. Matheus Nogueira estava inclinado sobre o capô aberto de um Tesla preto, a lanterna presa entre os dentes, as mãos manchadas de graxa mergulhadas nas entranhas elétricas do motor. Ele usava um macacão azul escuro com seu nome bordado no bolso do peito. O tecido estava manchado de óleo, desgastado nos joelhos e cotovelos. Era a roupa de trabalho de um homem que não tinha medo de sujar as mãos. Quando ouviu a campainha, ele se endireitou rápido demais e bateu a cabeça no capô. A lanterna caiu no chão com um barulho metálico. Merda, ele murmurou, esfregando a cabeça. Então seus olhos encontraram Gabriele na entrada, e ele congelou. Senhora Ribeiro? Gabriele, ela corrigiu, dando 2 passos instáveis para dentro da oficina. Me chame de Gabriele. Matheus pegou um pano sujo do bolso e tentou limpar as mãos, mas só conseguiu espalhar mais graxa. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com seu carro? Meu carro está ótimo. Gabriele levantou a garrafa de champanhe num brinde ausente. Você faz um trabalho excelente. Sempre fez. Ele franziu a testa, seus olhos castanhos escuros estudando o rosto dela com uma intensidade que fez o estômago de Gabriele dar um nó. Você está bêbada. Estou, ela admitiu apoiando-se no balcão de atendimento. Fechei um contrato de 500 milhões de reais hoje. 500 milhões, Matheus. Energia solar para toda a região norte. Minha equipe organizou uma festa. Havia champanhe francês, caviar, um quarteto de cordas tocando Vivaldi. Ela fez uma pausa. E tudo o que eu conseguia pensar era que você estava aqui, sozinho, trabalhando neste Tesla. Matheus deixou o pano cair sobre o banco de trabalho. O som ecoou na oficina vazia. Acho melhor eu chamar um táxi para você. Eu vim de táxi. Gabriele se afastou do balcão e deu mais 3 passos em direção a ele. Seus saltos ecoaram no piso de concreto. Não sou tão irresponsável. Bem, não em relação a isso. Então, em relação a quê? A pergunta saiu suave, quase gentil, como se ele realmente quisesse saber. E foi essa gentileza que quebrou a última barreira de contenção de Gabriele. Em relação a você, ela disse, e as palavras saíram como uma confissão arrancada. Gostei de você desde a primeira vez que te vi. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Gabriele conseguia ouvi-lo pressionando seus tímpanos. Matheus ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu levemente,
mas nenhum som saiu. Diga alguma coisa. Gabriele pediu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Você não sabe o que está dizendo. A voz dele era rouca, tensa. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Gabriele deu mais 2 passos. Agora estava a menos de 1 metro dele. Perto o suficiente para sentir o cheiro de óleo de motor misturado com algo limpo, como sabonete neutro e trabalho honesto. Sei que você chega aqui às 6 horas da manhã todos os dias porque eu vi sua caminhonete uma vez quando estava indo para o aeroporto. Sei que você canta baixinho quando trabalha, sempre a mesma música, aquela do Charlie Brown Jr. Sei que você tem uma cicatriz na mão direita, bem aqui. Ela apontou para o espaço entre o polegar e o indicador. E sei que você toca a foto do seu avô que fica na sua mesa toda vez que termina um trabalho difícil. Mateus recuou meio passo, como se as palavras dela fossem socos físicos. Como você sabe tudo isso? Porque eu observo você. As palavras saíram como uma avalanche agora, impossíveis de parar. Porque inventei 23 problemas diferentes no meu Tesla nos últimos 6 meses só para ter uma desculpa de vir aqui. Porque memorizei o jeito que suas mãos se movem quando você trabalha, como se os motores fossem instrumentos musicais e você soubesse exatamente qual nota tocar. Porque na semana passada, quando você passou 40 minutos procurando um ruído que nunca existiu, eu fiquei sentada no meu carro só te observando trabalhar e esqueci que tinha uma reunião com o conselho. Gabriele, a forma como ele disse seu nome foi como um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Não. Ela levantou uma mão trêmula. Deixe-me terminar antes que eu recupere a sanidade e lembre que isso é a coisa mais estúpida que já fiz na vida. Mateus passou a mão pelo cabelo escuro, deixando uma mancha de graxa na têmpora. Você é a CEO da Ribeiro Energia. Eu sou um mecânico. Você acha que eu não sei disso? Gabriele sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você acha que minha mãe não me lembra disso toda vez que ela vê meu carro limpo demais? Que meu conselho não levanta as sobrancelhas quando eu chego atrasada porque fiquei parada no seu estacionamento fingindo checar e-mails? Então por que está aqui? A pergunta dele saiu tão baixa que era quase um sussurro. Porque há 3 semanas, quando eu mencionei casualmente que meu pai morreu, você não me deu aquelas condolências vazias que todo mundo dá. Você não disse, sinto muito pela sua perda, ou ele deve estar orgulhoso de você. Você simplesmente perguntou, vocês eram próximos? E quando eu disse que ele me ensinou tudo sobre carros, você sorriu e disse, então ele te deu algo real. Ninguém nunca disse isso antes. Mateus fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Algo vulnerável e perigoso. Gabriele, você não me conhece de verdade. Então me deixe conhecer. Ela deu o último passo que os separava. Agora podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dele, marcas de sorrisos genuínos e dias longos sob o sol. Podia ver uma mancha de graxa no seu pescoço. Podia ver a forma como seu peito subia e descia, respiração acelerada. Me deixe conhecer o homem que canta Charlie Brown Jr. quando acha que ninguém está ouvindo. O homem que trata cada carro como se fosse algo precioso. O homem que tem calos nas mãos por causa de trabalho honesto, não de academia particular. Você está idealizando. Mas sua voz estava ficando cada vez mais fraca, como se ele estivesse perdendo a batalha contra si mesmo. Estou sendo honesta. Gabriele levantou uma mão trêmula e tocou o braço dele, sentindo o músculo tenso sob o tecido do macacão. Pela primeira vez em 3 anos, desde que meu pai morreu e eu assumi a empresa, estou sendo completamente honesta sobre o que eu quero. E eu quero você. Mateus cobriu a mão dela com a sua, mas em vez de puxá-la mais perto, ele gentilmente a afastou. Não assim. Não quando você está assim. Assim como. Gabriele sentiu a rejeição como um tapa. Vulnerável, bêbada, não sabendo o que vai sentir amanhã de manhã. Ele segurou as mãos dela entre as suas, calejosas e fortes e inesperadamente gentis. Gabriele,
Se houvesse qualquer chance de isso ser real, eu não ia querer que começasse desta forma. Você merece melhor. Eu mereço melhor. As palavras dele eram tão inesperadas, tão incrivelmente maduras, que Gabriele sentiu seu peito apertar. Você está me rejeitando? Estou te protegendo. Mateus soltou as mãos dela e pegou o celular no bolso. Vou chamar um táxi. Você precisa ir para casa, dormir, acordar na sua vida real. E amanhã, se você ainda sentir isso, se isso for real e não só champanhe e um momento de fraqueza, então a gente conversa. E se eu não voltar? A pergunta saiu pequena, assustada. Mateus olhou para ela por um longo momento. Então eu vou saber a resposta. Ele discou o número do táxi, mantendo os olhos fixos nela o tempo todo, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer ou desmoronar. Gabriele observou os dedos dele no telefone, as mesmas mãos que ela havia memorizado tocando motores, agora tocando teclas com a mesma certeza. O táxi vai chegar em 10 minutos, ele disse depois de desligar. Está frio, toma. Ele foi até um gancho na parede e pegou uma jaqueta jeans desgastada, colocando-a sobre os ombros dela. O gesto foi tão terno, tão inesperadamente íntimo, que Gabriele sentiu as lágrimas que havia reprimido finalmente escaparem. Uma rolou pelo rosto, depois outra. Ei! Mateus levantou a mão como se fosse enxugar as lágrimas, mas parou a centímetros do rosto dela. Não chore. Por favor, não chore. Por que você tem que ser tão perfeito? Gabriele perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não sou perfeito. Ele finalmente tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha de uma lágrima. Sou um pai solteiro que trabalha 70 horas por semana tentando dar uma vida decente para o meu filho. Moro num apartamento de 2 quartos em Pinheiros que tem infiltração no banheiro. Tenho 28 anos e nenhuma perspectiva de mudar de vida tão cedo. Ele fez uma pausa. Mas eu trato as pessoas com respeito. Inclusive mulheres bêbadas que aparecem na minha oficina às 23 horas fazendo confissões que elas vão se arrepender amanhã. Eu não vou me arrepender, Gabriele insistiu. Mas até ela podia ouvir a incerteza na própria voz. Então prove para mim. Volte amanhã, sóbria, na luz do dia, e me diga isso de novo. Faróis de carro iluminaram a entrada da oficina. O táxi havia chegado. Mateus caminhou com ela até a porta. Suas mãos estavam nos bolsos agora, mantendo uma distância segura. Mas seus olhos diziam tudo que sua boca não dizia. Gabriele parou na porta, virando-se para olhá-lo uma última vez. Mateus? Sim? Isso não foi mentira. Nada disso foi mentira. Ela viu algo passar pelo rosto dele. Esperança, talvez. Ou medo, ou ambos. Eu sei. Gabriele entrou no táxi. Enquanto o carro se afastava, ela olhou pela janela traseira. Mateus ainda estava parado sob as luzes fluorescentes da oficina, observando-a ir embora. A jaqueta dele ainda estava quente sobre seus ombros, cheirando a óleo de motor e a ele. E pela primeira vez em 3 anos, desde que seu pai morreu e ela assumiu o império que ele havia construído, Gabriele Ribeiro chorou. Não pelo pai, não pela pressão, não pelo peso da responsabilidade. Ela chorou por si mesma, pela mulher que acabara de confessar seu coração a um homem que provavelmente pensaria que ela era louca. Mas enquanto as lágrimas caíam, uma parte dela, a parte que ainda estava sóbria o suficiente para pensar com clareza, sussurrou. Ele pediu para você voltar. Ele disse, se isso for real. Ele não disse não. 6 meses antes, Gabriele havia entrado naquela oficina pela primeira vez. Seu Tesla tinha um problema real naquele dia. Um barulho estranho no motor elétrico que nenhuma outra oficina havia conseguido diagnosticar. A oficina Nogueira não era o tipo de lugar onde ela normalmente levaria seu carro. Era pequena, sem ar-condicionado na sala de espera, com cadeiras de plástico e revistas velhas sobre carros. Mas um amigo havia recomendado. O Mateus é um gênio com carros elétricos, ele havia dito. Meio autodidático, mas o cara entende de tecnologia melhor que os técnicos da Tesla. Gabriele tinha ido esperando um serviço rápido e profissional.
Ela não esperava encontrar um homem com mãos calejadas e olhos gentis que a trataria como uma pessoa, não como um sobrenome. Então, Mateus havia dito naquele primeiro dia, me conta sobre esse barulho. E Gabriele, acostumada com mecânicos que falavam com ela como se ela fosse idiota, ficou surpresa quando ele realmente escutou. Não só escutou, mas fez perguntas inteligentes. Quando o barulho acontecia? Em que velocidade? Em subidas ou descidas? Você entende de carros, ele havia comentado. Aprovação clara em sua voz. Meu pai me ensinou, ela havia respondido. E então, sem saber por quê, acrescentou. Ele morreu há 2 anos. Mateus não tinha dito, sinto muito. Ele tinha dito, ele te ensinou bem. Você descreveu o problema melhor que 90% dos meus clientes. E assim havia começado. Cada visita, Gabriele inventava uma nova razão para voltar. Um barulho estranho, uma luz no painel, uma revisão preventiva. E cada vez, Mateus a tratava com a mesma gentileza distante, profissionalismo respeitoso. Até aquela noite. Até Gabriele finalmente quebrar e admitir a verdade que vinha carregando como um segredo vergonhoso por 6 meses. O táxi parou em frente ao prédio dela no Itaim Bibi. O porteiro, acostumado a vê-la chegar tarde, abriu a porta com um cumprimento discreto. Gabriele entrou no elevador e apertou o botão para o 15º andar. Seu apartamento estava escuro e silencioso. Vista para a cidade, piso de mármore, móveis de design italiano. Tudo perfeito, tudo caro, tudo vazio. Gabriele tirou os saltos e caminhou descalça até o quarto. A jaqueta de Mateus ainda estava sobre seus ombros. Ela deveria tirá-la, mas não conseguia. Em vez disso, deitou-se na cama ainda vestida e puxou a jaqueta mais apertada ao redor do corpo. O teto girava levemente, o champanhe ainda correndo em suas veias. Mas sua mente estava surpreendentemente clara. Ele havia pedido para ela voltar. Sóbria. Na luz do dia. A questão era, ela teria coragem? Gabriele fechou os olhos e viu o rosto de Mateus, a forma como ele havia olhado para ela quando ela confessou. Surpresa, sim. Mas também algo mais. Algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Ela pegou o celular e olhou para a tela. 2h da manhã. 16 mensagens 3 ligações perdidas da mãe. 5 e-mails urgentes da equipe. Gabriele desligou o telefone sem ler nada. Amanhã. Ela pensaria em tudo isso amanhã. Por enquanto, ela se permitiu adormecer embrulhada na jaqueta de um mecânico, sonhando com mãos calejadas e sorrisos gentis, e a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela não tivesse arruinado tudo. Gabriele acordou com a boca seca e o coração acelerado. A luz do sol atravessava as cortinas do quarto como lâminas afiadas. Cada raio era uma acusação. Ela se sentou na cama rápido demais. O mundo girou. Fragmentos da noite anterior chegavam em flashes dolorosos. A oficina, a garrafa de champanhe, suas palavras. Gostei de você desde a primeira vez que te vi. Oh, Deus! Gabriele cobriu o rosto com as mãos, um gemido escapando da garganta. O que eu fiz? A jaqueta jeans de Mateus estava jogada na cadeira ao lado da cama, ainda cheirando a óleo de motor e a algo indefinivelmente masculino. A evidência física da sua confissão. O telefone vibrou na mesinha de cabeceira. 16 mensagens da mãe, 8 da assistente, 3 do vice-presidente. Gabriele ignorou todas e foi tropeçando até o banheiro. Sob o chuveiro quente, ela tentou construir um plano. Opção 1. Nunca mais voltar à oficina, trocar de mecânico, fingir que nada aconteceu. Opção 2. Voltar e fazer exatamente o que Mateus havia pedido. Admitir tudo de novo, sóbria, à luz do dia. A opção 1 era segura, racional. Protegia sua dignidade. A opção 2 era aterrorizante. Gabriele escolheu a opção 1. 3 horas depois, às 10h da manhã, ela estava parada do outro lado da rua da oficina Nogueira, observando a entrada como uma adolescente covarde.
Isso é ridículo, ela murmurou para si mesma. Você negocia contratos de R$500 milhão. Você enfrenta conselhos cheios de homens velhos que acham que você não merece estar ali. Você pode fazer isso. Mas seus pés se recusavam a se mover. Então a porta da oficina se abriu e Mateus saiu. Ele usava o mesmo macacão azul da noite anterior, agora limpo. Seus cabelos estavam úmidos, recém-lavados. Ele carregava uma lancheira térmica em uma mão e as chaves da caminhonete na outra. Os olhos dele encontraram os dela através da rua. Por um segundo interminável, eles apenas se olharam. Então Mateus fez algo que Gabriele não esperava. Ele acenou. Um movimento simples, casual, como se ela não tivesse aparecido bêbada na noite anterior confessando sentimentos proibidos. Gabriele congelou. Então, antes que pudesse pensar melhor, ela virou e caminhou rapidamente na direção oposta. Covarde. A palavra ecoava em sua mente com cada passo. Covarde, covarde, covarde. Ela passou os próximos 4 dias mergulhada no trabalho, respondendo e-mails às 3 da manhã, participando de videoconferências com investidores europeus, revisando contratos até seus olhos arderem. Qualquer coisa para não pensar em olhos castanhos e mãos calejadas e a forma como Mateus havia dito, se isso for real, então a gente conversa. Na quinta-feira, sua assistente Luciana entrou na sala com uma expressão preocupada. Gabriele, você está bem? Perfeitamente bem. Gabriele não levantou os olhos da tela do computador. Você não dormiu aqui no escritório de novo, dormiu? Só cochilei algumas horas no sofá. Luciana suspirou. Sua mãe ligou. Ela quer que você vá jantar no sábado. Diga que eu tenho compromisso. Eu disse. Ela disse que se você cancelar de novo, ela vai aparecer no seu apartamento com comida e não vai sair até você comer tudo enquanto ela te observa. Apesar de tudo, Gabriele sorriu. Ela faria isso mesmo. Ela também perguntou sobre a jaqueta. Gabriele ergueu os olhos rápido demais. Que jaqueta? A jaqueta jeans masculina que estava no banco de trás do seu carro quando o manobrista buscou para lavar. Luciana cruzou os braços. Quer falar sobre isso? Não. É dele? De quem? Do mecânico que você visita com uma frequência suspeita nos últimos 6 meses. Gabriele fechou o laptop com mais força que o necessário. Não tenho ideia do que você está falando. Claro que não. Luciana se sentou na cadeira em frente à mesa. É por isso que você inventou 23 problemas diferentes no seu Tesla. É por isso que você nunca mais mencionou trocar para aquela oficina autorizada na Faria Lima. É por isso que na semana passada você perdeu uma reunião do conselho porque estava checando um problema no carro. Você está sendo dramática. Estou sendo sua amiga. Luciana se inclinou para a frente. Gabi, eu te conheço há 8 anos, desde antes de você assumir a empresa. E eu nunca te vi tão... diferente. Diferente como? Distraída, ansiosa, verificando o telefone a cada 5 minutos como se estivesse esperando uma mensagem. Luciana fez uma pausa. Humana. As palavras atingiram Gabriele como um soco. Eu sempre fui humana. Você sempre foi a CEO Ribeiro. Perfeita, controlada, implacável. Mas nas últimas semanas, você tem sido a Gabi, a mulher que ria das piadas do pai dela e que sonhava em viajar pela América do Sul de carro. Luciana sorriu gentilmente. Eu senti falta dessa Gabi. Gabriele sentiu sua garganta apertar. Eu não sei se posso ser as duas coisas. Você não precisa escolher. Você só precisa parar de ter medo. Naquela noite, Gabriele estava deitada na cama, olhando para o teto, quando uma ideia surgiu. Idiota? Provavelmente. Desesperada? Definitivamente. Mas ela estava cansada de ser covarde. Na sexta-feira, às 17h30, Gabriele estava parada em frente à Escola Estadual Professor João Silva, em Pinheiros. Ela havia descoberto, através de uma pesquisa discreta que definitivamente não era stalking, que o filho de Mateus estudava ali. Seu plano era simples: encontro casual, trocar algumas palavras, agir como uma pessoa normal, sem confissões dramáticas,
sem champanhe. O portão da escola se abriu e crianças começaram a sair em uma onda caótica de mochilas e risos. Gabriele procurou um rosto específico, um menino que ela havia visto apenas em uma foto no escritório de Mateus. E então ela o viu. Lucas Nogueira tinha 7 anos, cabelo escuro como o pai, e estava usando uma camiseta do Homem-Aranha. Ele corria em direção à caminhonete estacionada algumas vagas à frente, onde Mateus estava apoiado no capô, mexendo no celular. O coração de Gabriele acelerou. Ela não tinha percebido que Mateus estaria ali. Claro que ele estaria ali. Era sexta-feira. Ele buscava o filho na escola. Antes que ela pudesse decidir se deveria ir embora, Lucas tropeçou bem na frente dela, caindo de joelhos no chão. Sua mochila se abriu, espalhando cadernos e lápis por toda parte. Ai! O menino olhou para os joelhos ralados e Gabriele viu lágrimas se formando nos olhos dele. Instinto tomou conta. Ela se ajoelhou ao lado dele. Ei, você está bem? Lucas limpou os olhos com as costas da mão. Machuquei. Deixa eu ver. Gabriele examinou os joelhos dele. Ralados, mas nada sério. Doeu, né? Mas você é corajoso. Vamos pegar suas coisas. Ela começou a recolher os cadernos espalhados. Lucas ajudou, ainda fungando um pouco. Obrigado, senhora. Pode me chamar de Gabi. Ela entregou o último caderno. Bonita mochila. Você gosta do Homem-Aranha? Os olhos de Lucas se iluminaram. É o meu favorito. Meu pai diz que ele é especial porque ele é um cara normal que faz coisas extraordinárias. Seu pai parece um homem inteligente. Ele é o mais inteligente. Lucas sorriu, mostrando um dente faltando na frente. Ele conserta carros. Ele diz que carros são como quebra-cabeças e ele adora quebra-cabeças. Lucas! A voz de Mateus cortou o ar. Ele estava caminhando rapidamente em direção a eles. Expressão tensa. O que aconteceu? Eu caí, pai, mas a moça legal me ajudou. Mateus chegou perto e finalmente olhou para Gabriele. O reconhecimento bateu nos olhos dele como um raio. Senhora Ribeiro. Mateus. Gabriele se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Seus olhos se encontraram e todo o ar pareceu sair de seus pulmões. Você conhece a moça legal, pai? Lucas olhou entre os dois com curiosidade. Ela é uma cliente. Mateus pegou a mão do filho. Obrigado por ajudar ele. Não foi nada. Gabriele forçou um sorriso. Tenho uma sobrinha da idade dele, a Júlia. Ela também estuda aqui. Era uma mentira, mas uma mentira necessária. Sério. Lucas pulou animado. Qual sala? Talvez eu conheça ela. Segundo ano B. Eu sou do segundo ano A. Somos vizinhos de sala. Lucas puxou a mão do pai. Pai, posso ser amigo dela? Claro que pode, campeão. Mateus não tirou os olhos de Gabriele. Havia algo ali, uma pergunta não verbalizada. A gente precisa ir. Tenho que abrir a oficina. Claro. Gabriele deu um passo para trás. Foi bom te ver, Lucas. Tchau, moça Gabi. Ela assistiu os dois caminharem em direção à caminhonete. Mateus abriu a porta traseira, ajudou Lucas com o cinto de segurança, depois caminhou até o lado do motorista. Antes de entrar, ele olhou para trás. Seus olhos se encontraram de novo. Dessa vez, Mateus não desviou o olhar. Ele apenas ficou ali, por 3 segundos longos e carregados, antes de balançar a cabeça levemente e entrar no carro. Gabriele ficou parada no meio-fio, assistindo a caminhonete se afastar, seu coração batendo tão forte que ela conseguia ouvi-lo. Ele sabia. Ele sabia que não havia sido coincidência. Nos próximos dias, Gabriele voltou ao portão da escola. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Sempre às 17h30. Sempre com uma desculpa plausível se alguém perguntasse. E sempre, Lucas corria até ela com um sorriso enorme, contando sobre seu dia, mostrando desenhos, perguntando sobre a prima Júlia, que nunca aparecia. Mateus observava de longe. Nunca se aproximava, nunca interrompia. Mas sempre observava
com uma expressão que Gabriele não conseguia decifrar. Na quinta vez, uma quarta-feira chuvosa, Lucas estava contando uma história elaborada sobre um experimento de ciências quando parou no meio da frase. Moça Gabi, por que você vem aqui todo dia se sua prima nunca está? Gabriele congelou. De todas as pessoas, não tinha esperado que uma criança de 7 anos fosse a primeira a confrontá-la. Ela olhou para Mateus, que estava encostado na caminhonete, braços cruzados, esperando pela resposta. Porque eu gosto de te ver, Gabriele disse finalmente, decidindo que honestidade era melhor que outra mentira. Lucas inclinou a cabeça, processando. Você gosta de mim ou do meu pai? A pergunta foi tão direta, tão inocentemente perspicaz, que Gabriele não pôde evitar um riso surpreso. Os dois. Ah, Lucas acenou como se isso explicasse tudo. Você gosta dele tipo gostar? Lucas, Mateus finalmente interveio caminhando até eles. Chega de perguntas indiscretas. Mas pai, você disse que perguntas são importantes. Sim, mas há um tempo e lugar. Mateus pousou as mãos nos ombros do filho. Vai esperar no carro. Já vou. Lucas olhou entre os dois, depois deu de ombros e correu para a caminhonete. O silêncio que ficou foi denso e pesado. Gotas de chuva começavam a cair, leves e frias. Não tem prima, tem? Mateus disse finalmente. Não. Você vem aqui porque descobriu onde meu filho estuda. Sim. Gabriele. Ele passou a mão pelo cabelo, frustração clara em cada linha do corpo. O que você está fazendo? Sendo covarde, ela admitiu. Você pediu para eu voltar, sóbria, à luz do dia. E eu não tive coragem. Então inventei uma desculpa para ficar perto de você sem ter que encarar o que eu disse naquela noite. Envolvendo meu filho. A acusação nas palavras dele a atingiu em cheio. Eu nunca machucaria ele. Eu queria te ver. E ele é incrível, Mateus. Ele é engraçado e inteligente e gentil, como você. Você não me conhece. A mesma frase da noite da confissão, mas dessa vez soou cansada. Então me deixa conhecer. As palavras explodiram de Gabriele. Você pediu para eu voltar, mas quando eu finalmente tive coragem de aparecer, você só acenou e não disse nada. Você acha que é fácil para mim? Aparecer aqui todos os dias, arriscando que você me mande embora? Você quer que eu diga o quê? Mateus deu um passo mais perto. A chuva estava caindo mais forte agora, molhando o cabelo dos dois. Que eu pensei em você todos os dias desde aquela noite, que toda vez que um carro para na frente da oficina eu olho esperando que seja você, que meu filho percebeu que eu estava distraído e perguntou se eu estava doente. O coração de Gabriele parou. Você pensou em mim? Como eu não pensaria? Ele riu, um som amargo. Uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, aparece na minha oficina bêbada e confessa que gosta de mim. Depois desaparece por dias. Depois aparece do nada na escola do meu filho com uma desculpa ridícula. O que eu deveria pensar? Que eu estou apavorada, Gabriele confessou. Que a última vez que eu deixei alguém entrar na minha vida, ele me deixou porque não queria competir com minha carreira. Que eu tenho medo de que você me veja como um projeto impossível, uma mulher rica, mimada, brincando de vida real. É isso que você acha que eu penso? A voz dele ficou mais suave. Não sei o que você pensa. É por isso que estou aqui, fazendo o papel de idiota, tentando descobrir. Mateus olhou para ela por um longo momento. A chuva escorria pelo rosto dele, gotas presas nos cílios. Você está completamente encharcada. Você também. Gabriele, eu tenho um filho de 7 anos. Eu trabalho 60 horas por semana. Eu mal tenho tempo para dormir direito, quanto mais para namoro complicado com uma CEO. Eu sei. Ela deu um passo mais perto. Agora eles estavam próximos o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele, mesmo através da chuva fria. E se fosse qualquer outra pessoa, eu já teria desistido. Mas não consigo parar de pensar em você. Os olhos dele se moveram para os lábios dela, depois voltaram para cima. Isso é loucura.
completamente. Provavelmente vai dar errado. Provavelmente. Mas eu realmente quero te beijar agora. O coração de Gabriele explodiu. Então, por que não beija? Mateus sorriu, e foi como ver o sol nascendo depois de dias de chuva. Porque meu filho de 7 anos está assistindo da caminhonete e eu não quero que nosso primeiro beijo seja um show para uma criança. Gabriele olhou por cima do ombro. Lucas estava com o rosto pressionado contra a janela, sorrindo como se estivesse assistindo ao melhor filme da vida. Ela riu, e Mateus riu junto, e de repente tudo parecia menos impossível. Jantar, Mateus disse. Comigo, sábado à noite. Como encontro? Como encontro. Ele puxou o celular do bolso. Me dá seu número, de verdade dessa vez, não como cliente. Gabriele ditou o número com as mãos tremendo, e não era por causa da chuva. Às 19 horas, ele disse. Te busco no seu apartamento. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Eu quero. Mateus tocou o rosto dela, apenas por um segundo, o polegar traçando a linha do maxilar. Vê se não inventa mais histórias sobre primas imaginárias, tá bom? Prometo. Gabriele sorriu. Sem mais mentiras. Sem mais mentiras. Ele ecoou. Mateus caminhou de volta para a caminhonete. Antes de entrar, ele olhou para trás e sorriu. Um sorriso real e genuíno que fez o estômago de Gabriele dar uma cambalhota. Ela ficou parada sob a chuva, encharcada e congelando, e mais feliz do que havia sido em anos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mateus apareceu na tela. Você esqueceu minha jaqueta. Traz no sábado. Gabriele digitou de volta. Estava lavando ela. Agora ela cheira menos a oficina e mais a amaciante caro. A resposta veio imediata. Tragédia. Vou ter que te abraçar mais perto no encontro para compensar. Ela ficou olhando para a mensagem, um sorriso idiota no rosto, até Lucas buzinar entusiasticamente da caminhonete. Gabriele acenou para ele, e ele acenou de volta com tanta energia que quase bateu a cabeça no teto. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Gabriele pensou em todas as decisões que a haviam levado até ali. Aparecer bêbada na oficina, fugir covardemente, inventar uma prima inexistente para ficar perto de um homem que mal conhecia. Nenhuma delas tinha sido sensata. Nenhuma delas tinha sido o que as pessoas esperariam da CEO da Ribeiro Energia. Mas pela primeira vez em 3 anos, Gabriele Ribeiro sentiu que estava vivendo sua própria vida, não a vida que seu pai havia planejado, não a vida que a sociedade esperava. E era absolutamente aterrorizante. E absolutamente perfeito. Gabriele trocou de roupa 7 vezes antes de finalmente decidir por um vestido azul marinho simples e sapatilhas. Nada de salto alto, nada de joias caras. Apenas ela. Eram 18 horas e 45 minutos quando seu telefone tocou. Estou aqui embaixo, a voz de Mateus disse. Mas o porteiro não está me deixando subir. Gabriele sorriu. Ele é super protetor. Já desço. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, ela viu Mateus conversando com seu Jorge, o porteiro. Ele usava uma camisa social azul clara, calça jeans escura e um blazer casual. Sem o macacão de trabalho, ele parecia diferente. Mais jovem, talvez. Ou apenas menos guardado. Boa noite, ela disse, e ambos os homens se viraram. Os olhos de Mateus percorreram ela dos pés à cabeça. Você está linda. Você também. Gabriele sentiu o rosto esquentar. Seu Jorge pigarreou alto. Senhorita Gabriele, o senhor aqui foi muito educado, mas sabe como é? Não posso deixar qualquer pessoa subir. Está tudo bem, seu Jorge. Ele é meu encontro. O porteiro levantou as sobrancelhas, claramente surpreso. Em 8 anos morando ali, Gabriele nunca havia apresentado ninguém como encontro. Ah, entendi. Seu Jorge deu um sorriso aprovador. Então está liberado. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Obrigada, seu Jorge. Na rua, Mateus a guiou até uma caminhonete Ford Ranger prata, limpa, mas claramente antiga.
Não é uma Tesla, ele disse com um meio sorriso. É perfeita. Gabriele quis dizer que não se importava, mas percebeu que para ele isso importava. Ele estava se colocando em posição vulnerável também. Mateus abriu a porta do passageiro para ela. O gesto foi tão inesperado, tão antiquado e cavalheiresco, que Gabriele sentiu algo derreter dentro do peito. Então, ele disse quando entrou no lado do motorista, espero que você goste de comida caseira. Caseira? Pensei em te levar num restaurante chique, mas... Ele fez uma pausa. Quis que você conhecesse minha vida real, sem máscaras. Então a gente vai jantar na minha casa. Se isso for muito estranho ou rápido demais, a gente pode mudar de ideia. Não, Gabriele disse rapidamente. Eu quero conhecer sua vida real. Mateus sorriu, e algo no ar entre eles mudou. Ficou mais leve, mais promissor. Eles dirigiram através de São Paulo enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Mateus colocou uma playlist no rádio, músicas brasileiras antigas que fizeram Gabriele lembrar do pai. Meu pai adorava Roberto Carlos. Ela comentou quando uma música começou. O meu também. Mateus olhou para ela brevemente antes de voltar os olhos para o trânsito. Meu avô era mecânico. Meu pai era mecânico. Agora eu sou mecânico. É meio que tradição de família. E Lucas, ele quer seguir a tradição? Mateus riu. Por enquanto ele quer ser paleontólogo, obcecado com dinossauros, mas ele gosta de ajudar na oficina nos fins de semana. Quantos anos tinha quando a mãe dele foi embora? A pergunta saiu antes que Gabriele pudesse censurá-la. O sorriso de Mateus desapareceu. 3 meses. Desculpa, não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Ele fez uma curva. Você tem direito de saber. Se a gente vai fazer isso de verdade, você precisa saber com o que está se metendo. Eles pararam em um sinal vermelho. Mateus tamboreou os dedos no volante por um momento, antes de continuar. Eu conheci a Vanessa na faculdade, medicina. Eu estava no 3º ano, ela no 2º. A gente namorou por 6 meses e ela ficou grávida. Ele olhou para Gabriele. Acidente. Ou pelo menos foi o que achamos na época. Vocês eram jovens. Eu tinha 20 anos. Ela 19. Meus pais ficaram furiosos. Os pais dela também. Mas eu decidi assumir a responsabilidade. Pedi ela em casamento, tranquei a faculdade, comecei a trabalhar na oficina do meu pai. O sinal abriu. Mateus acelerou. A Vanessa não queria casar. Dizia que éramos jovens demais, que isso ia arruinar nossas vidas. Mas quando Lucas nasceu, sua voz ficou mais suave. Quando ele nasceu e eu o segurei pela primeira vez, eu soube. Soube que não me importava com medicina, com planos, com nada além daquele bebê minúsculo nos meus braços. E ela tentou. Por 3 meses, ela realmente tentou. Mateus virou em uma rua residencial. Mas um dia eu cheguei em casa do trabalho e ela tinha ido embora. Deixou uma carta dizendo que não tinha assinado para ser mãe aos 19 anos, que não podia viver em pobreza, que eu entenderia um dia. Mateus, a parte é engraçada. Ele estacionou em frente a um prédio modesto de 3 andares. Eu não estava com raiva, estava aliviado, porque eu percebi que ela tinha razão. Ela não tinha assinado para aquilo. E Lucas merecia uma mãe que realmente o quisesse, não uma que estava lá só por obrigação. Gabriele tocou o braço dele. Você é um pai incrível. Eu tento. Ele cobriu a mão dela com a sua. Mas quero que você entenda. Lucas é minha prioridade. Sempre vai ser. Se a gente continuar isso, você não está namorando só comigo. Você está entrando na vida de uma criança de 7 anos que já foi abandonada uma vez. Eu entendo. Mesmo. Os olhos dele procuraram os dela. Porque você tem uma empresa para dirigir, uma vida agitada, compromissos internacionais. E eu tenho um filho que precisa de jantar às 19 horas, ajuda com lição de casa e alguém que apareça nas apresentações da escola. Mateus. Gabriele segurou o rosto dele entre as mãos. Eu não estou aqui procurando por algo casual.
Não apareço bêbada na oficina de alguém por diversão. Não invento primas imaginárias para ficar perto de homens que não me importam. Estou aqui porque quero estar aqui. Com você, com Lucas, com toda a bagunça complicada que isso significa. Aí ele olhou para ela por um longo momento. Então, finalmente, ele sorriu. Vamos entrar antes que o jantar queime. O apartamento de Mateus era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, sala e cozinha integradas, piso de cerâmica simples. As paredes estavam cobertas com desenhos de Lucas, certificados da escola, fotos de família. Havia um sofá desgastado, mas limpo, uma TV que tinha pelo menos 10 anos e uma estante de livros cheia de manuais de mecânica e livros infantis sobre dinossauros. Não é muito, Mateus começou, mas Gabriele o interrompeu. É perfeito. É um lar de verdade. Gabi! Lucas apareceu correndo do corredor, usando um pijama do Homem-Aranha. Você veio? Claro que vim. Gabriele se ajoelhou para ficar na altura dele. Você está pronto para me ensinar sobre dinossauros? Você gosta de dinossauros? Os olhos do menino se arregalaram. Adoro. Qual é o seu favorito? Velociraptor. Eles são super rápidos e inteligentes e caçam em grupo. Lucas pegou a mão dela. Vem, eu vou te mostrar meus brinquedos. Lucas, Mateus chamou. Deixa a Gabi respirar primeiro. Tudo bem. Gabriele sorriu. Eu quero ver os dinossauros. Mateus observou os dois desaparecerem no quarto de Lucas, uma expressão suave no rosto. Meia hora depois, eles estavam sentados à mesa da cozinha. Mateus havia preparado frango assado com batatas, salada e arroz. Nada sofisticado, mas feito com cuidado. Está delicioso, Gabriele disse, e era verdade. O pai cozinha super bem. Lucas falou com a boca cheia. Mastiga antes de falar, campeão. O jantar transcorreu com uma facilidade surpreendente. Lucas contou histórias da escola, Mateus fez piadas ruins que fizeram Gabriele rir, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu parte de algo maior que ela mesma. Depois do jantar, enquanto Mateus colocava Lucas para dormir, Gabriele lavou a louça. Era algo que ela não fazia há anos, desde antes de contratar uma empregada. Mas havia algo meditativo nisso, algo reconfortante. Você não precisava fazer isso, Mateus disse, aparecendo atrás dela. Eu quis. Gabriele secou as mãos. Ele dormiu? Apagou em 3 minutos. Todo aquele entusiasmo com dinossauros cansa. Mateus se aproximou. Quer café? Quero. Eles se sentaram no sofá com xícaras de café quente. A TV estava desligada. Do lado de fora, São Paulo murmurava seus sons noturnos. Posso te fazer uma pergunta? Mateus disse. Qualquer uma. Por que você realmente veio aqui naquela noite? Bêbada na minha oficina. O que aconteceu? Gabriele tomou um gole do café, ganhando tempo. Você quer a versão curta ou a longa? A verdadeira. Ela respirou fundo. 3 anos atrás eu estava noiva. Eduardo Santana. Advogado, família tradicional. Exatamente o tipo de homem que minha mãe aprovava. Ela fez uma pausa. Meu pai estava doente. Câncer. A empresa estava em transição. Eu estava sendo treinada para assumir. Eduardo dizia que me apoiava. Mas não apoiava. Ele me apoiava quando eu era a filha rica que poderia dar a ele conexões e status. Mas quando ficou claro que eu realmente ia assumir a empresa, que ia trabalhar 70 horas por semana, que minha carreira ia ser mais importante que planejar casamento. Gabriele sentiu a garganta apertar. Ele me deu um ultimato. A empresa ou ele? E você escolheu a empresa. Escolhi meu pai. As lágrimas finalmente caíram. Meu pai estava morrendo e Eduardo queria que eu escolhesse vestidos de noiva em vez de estar ao lado dele no hospital. Então eu terminei o noivado. 3 meses depois, meu pai morreu. E eu fiquei sozinha com uma empresa que eu não tinha certeza de que sabia dirigir e uma mãe que me culpava por afastar um bom partido. Mateus colocou a xícara na mesa e puxou Gabriele para seus braços. Ela enterrou o rosto no peito dele e chorou de uma forma que não chorava há anos. Desde então,
Ela continuou entre soluços. Eu construí muros. Não deixei ninguém entrar. Dediquei tudo à empresa porque era mais seguro que arriscar meu coração de novo. Até você. O que eu fiz de diferente? Você me viu. Gabriele levantou o rosto. Não a CEO, não a herdeira. Apenas a mulher que ama carros porque o pai dela ensinou. Você não tentou me impressionar ou me mudar. Você só... Foi você. Genuíno, real. Mateus limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Gabi, eu não vou mentir e dizer que isso vai ser fácil. Nossos mundos são muito diferentes. Vai ter gente julgando, comentando, questionando. Eu sei. Mas eu quero tentar. Se você quiser. Eu quero. Gabriele sorriu através das lágrimas. Mais que tudo. Mateus se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Quando os lábios deles se encontraram, foi suave e doce e cheio de promessas. Foi interrompido por uma batida na porta. Mateus se afastou, franzindo a testa. Espera aqui. Ele foi até a porta e olhou pelo olho mágico. O sangue drenou do seu rosto. Impossível, ele murmurou. Quem é? Gabriele se levantou. Mateus abriu a porta lentamente. Do outro lado estava uma mulher na faixa dos 20 e poucos anos. Cabelo loiro, maquiagem perfeita, roupas de grife. Ela sorriu ao ver Mateus. Oi, amor. Senti sua falta. Mateus ficou completamente paralisado. Vanessa? A mulher empurrou a porta e entrou como se ainda morasse ali. Seus olhos passaram por Gabriele sem interesse real. Eu sei que deve ser uma surpresa, Vanessa disse, jogando a bolsa Prada no sofá. Mas eu voltei. Percebi que cometi um erro terrível. Eu quero voltar para você e para o Lucas. Quero ser uma família de novo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriele sentiu seu estômago cair. Ela olhou para Mateus, que parecia completamente perdido, e então para Vanessa, que finalmente a notou de verdade. Oh, Vanessa olhou entre os dois. Você tem companhia. Desculpa, não sabia que você estava entretendo. A forma como ela disse entretendo foi carregada de desdém. Vanessa, Mateus finalmente encontrou sua voz. Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 7 anos. 7 anos e 3 meses, ela corrigiu. Mas quem está contando? Ela se moveu em direção ao corredor. Lucas ainda está no mesmo quarto? Eu quero vê-lo. Não. A palavra de Mateus cortou o ar como uma faca. Você não vai acordar meu filho no meio da noite. Você não vai aparecer depois de abandoná-lo como bebê e agir como se nada tivesse acontecido. Nosso filho, Vanessa corrigiu, e havia aço em sua voz agora. E eu tenho direitos legais, Mateus. Consultei advogados. Gabriele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Direitos? Mateus deu um passo à frente. Você abandonou ele. Deixou uma carta e sumiu por 7 anos. Eu era jovem e assustada. Mas mudei. Cresci. Terminei medicina, me especializei em pediatria. Tenho um consultório estabelecido. Vanessa cruzou os braços. E percebi que meu maior erro foi deixar minha família para trás. Família? A voz de Mateus estava tensa. Você não sabe nada sobre ele. Não sabe que ele é alérgico a amendoim, que tem medo de trovão, que seu dinossauro favorito é o Velociraptor. Então vou aprender. Vanessa pegou a bolsa. Olha, não vim aqui para brigar. Vim em paz. Mas você precisa entender, Mateus. Sou a mãe biológica dele. Tenho direitos. E vou exercê-los, na paz ou na justiça. Ela caminhou até a porta, depois olhou para trás. Meu advogado vai entrar em contato na segunda-feira. Sugiro que você consiga um também. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Mateus ficou parado no meio da sala, parecendo ter levado um soco. Gabriele foi até ele, tocando seu braço. Mateus. Ela vai tentar tirar ele de mim. Sua voz estava quebrada.
Depois de tudo, depois de 7 anos criando ele sozinho, ela vai aparecer com seus diplomas e seu dinheiro e tentar tirar meu filho de mim. Não vamos deixar isso acontecer. Ele olhou para ela. Nós? Gabriele segurou as mãos dele. Você não está sozinho nisso. Eu conheço os melhores advogados de família de São Paulo. Tenho recursos. E mais importante, tenho você. E Lucas. E não vou deixar ninguém destruir isso. Gabi, você não tem que... Eu quero. Ela puxou ele para um abraço. Você disse que se a gente fizesse isso seria real, com toda a bagunça complicada. Bem, aqui está a bagunça. E eu não vou a lugar nenhum. Mateus a abraçou tão forte que ela mal conseguia respirar. E naquele momento, com o cheiro dele envolvendo ela e o coração dele batendo contra o dela, Gabriele soube que tinha tomado a decisão certa. Não seria fácil. Seria uma batalha, mas valeria a pena. Porque às vezes, as melhores coisas da vida são as que você precisa lutar para manter. E Gabriele Ribeiro estava pronta para lutar. Segunda-feira chegou rápido demais. Gabriele estava em sua sala no 42º andar da Ribeiro Energia quando Luciana entrou com uma expressão preocupada. Os investidores alemães chegaram. Eles estão na sala de conferências. Ela fez uma pausa. E tem algo mais. Fotos suas com Mateus e Lucas estão circulando nas redes sociais. Alguém tirou no sábado na frente do apartamento dele. O estômago de Gabriele afundou. Deixa eu ver. Luciana entregou o tablet. A foto mostrava Gabriele abraçada com Mateus na porta do prédio dele. Lucas segurando a mão dos dois. A legenda dizia: CEO bilionária brincando de casinha com mecânico pobre. Quanto tempo até ela se cansar da fantasia? Tem mais. Luciana deslizou para o lado. Outra foto, dessa vez de Gabriele na escola. CEO da Ribeiro stalkeando mecânico através do filho dele? Obsessão ou golpe de marketing? Quem postou isso? Conta anônima, mas os investidores viram. Klaus Hoffmann especificamente pediu para falar com você antes da reunião. Gabriele fechou os olhos. Klaus era o principal investidor da fusão, um alemão conservador de 65 anos que acreditava em valores tradicionais de negócios. Marca para daqui 15 minutos. Preciso fazer uma ligação primeiro. Quando Luciana saiu, Gabriele ligou para Mateus. Gabi? A voz dele estava tensa. Você viu as fotos? Vi. Como está Lucas? Confuso. Não entende por que as pessoas estão falando de nós na internet. Mateus suspirou. O advogado de Vanessa já entrou em contato. Ela está usando as fotos como evidência de que eu exponho Lucas a relacionamentos instáveis. Isso é ridículo. É estratégia. A voz de Mateus ficou amarga. Ela está contratando os melhores advogados de São Paulo. Descobri que ela se casou com um cirurgião plástico rico. Eles querem Lucas para completar a família perfeita. Gabriele apertou o telefone com força. Contratei a doutora Helena Carvalho. Ela é a melhor advogada de família do país. Já estamos preparando a defesa. Gabi, isso vai custar uma fortuna. Não me importo com dinheiro. Mas eu me importo. A frustração de Mateus explodiu. Eu não quero ser o cara que precisa que a namorada rica resolva seus problemas. Eu não quero que você sacrifique sua fusão bilionária por mim. Mateus, os investidores vão questionar você. A mídia vai crucificar você. Vale a pena? Um mecânico e uma criança de 7 anos valem destruir tudo que você construiu? A pergunta ficou suspensa no ar como veneno. Sim, Gabriele disse sem hesitar. Vocês valem. Silêncio do outro lado. Então baixinho. Eu não mereço você. Você merece alguém que lute por você. E é exatamente isso que vou fazer. Ela olhou para o relógio. Tenho que ir. Reunião com os investidores. Te ligo depois. Gabi, eu te amo. As palavras a atingiram como um raio. Era a primeira vez que ele dizia isso. Eu também te amo, ela respondeu, e percebeu que era absolutamente verdade. A sala de conferências estava gelada, tanto pela temperatura do ar-condicionado quanto pela atmosfera. Klaus Hoffmann estava sentado na cabeceira da mesa, flanqueado por outros 3 investidores. Todos homens, todos acima dos 50,
todos com expressões desaprovadoras. Senhorita Ribeiro, Klaus não se levantou. Sente-se. Gabriele se sentou na outra ponta da mesa, mantendo a postura ereta. Senhores, obrigada por virem. Vamos direto ao ponto. Klaus empurrou um tablet através da mesa. As fotos estavam abertas. Isso é verdade? Estou em um relacionamento com Matheus Nogueira, sim. Um mecânico. A forma como Klaus disse isso fez a palavra soar como um insulto. Um homem honesto, trabalhador e excelente pai, Gabriele corrigiu. Com um filho de 7 anos e uma ex-esposa processando por custódia. Klaus se inclinou para a frente. Senhorita Ribeiro, nós estamos investindo 200 milhões de euros em sua empresa. Precisamos de estabilidade, liderança confiável, não dramas pessoais que mancham a imagem corporativa. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de dirigir esta empresa. Não? Outro investidor, Werner, falou. Suas ações caíram 3% desde que essas fotos vazaram. A mídia está especulando sobre sua estabilidade mental. E você quer que acreditemos que isso não afeta os negócios? As ações vão se recuperar. Sempre se recuperam. Talvez. Klaus juntou as mãos. Mas aqui está nossa posição. Feche esse relacionamento ou perca a fusão. Sua escolha. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vocês estão me dando um ultimato. A voz de Gabriele estava perigosamente calma. Estamos protegendo nosso investimento. Entendo. Gabriele se levantou lentamente. Posso ter alguns minutos para considerar? Claro, mas precisamos de uma resposta hoje. Gabriele saiu da sala e caminhou até seu escritório em passos medidos. Uma vez dentro, com a porta fechada, ela se permitiu tremer. 200 milhões de euros. A maior fusão da história da Ribeiro Energia. Expansão internacional. Tudo que seu pai sonhou. Ou Matheus. Lucas. Uma chance de felicidade real. Ela pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la a decidir. Mãe, preciso falar com você. 40 minutos depois, Helena Ribeiro estava sentada no sofá do escritório de Gabriele, tomando chá como se não houvesse uma decisão que mudaria vidas acontecendo. Então, Helena disse depois que Gabriele explicou tudo. Você precisa escolher entre a fusão e o mecânico. Não é só um mecânico, mãe. É Matheus e Lucas. Uma criança que nem é sua. Ainda não. Gabriele olhou para a mãe. Mas poderia ser, se eu escolher isso. Helena colocou a xícara de chá na mesa. Você sabe o que seu pai diria? Que eu deveria escolher a empresa, que é o que ele construiu, seu legado. Errado. Helena sorriu tristemente. Seu pai diria para você escolher a felicidade. Gabriele piscou surpresa. O quê? Gabriele, você sabe por que seu pai trabalhou tanto? Por que ele construiu esse império? Helena pegou a mão da filha. Por mim, por você. Ele queria nos dar segurança, oportunidades. Mas no fim, nos últimos dias dele, sabe o que ele me disse? Lágrimas começaram a formar nos olhos de Gabriele. Ele disse, Helena, não deixa a Gabi cometer meu erro, não deixa ela trocar vida por trabalho. Eu construí tudo isso, mas perdi os aniversários dela, as apresentações da escola, os momentos pequenos que importam, faz ela prometer que vai viver. Mãe, a voz de Gabriele quebrou. Eu não aprovei Matheus no começo porque tinha medo. Medo que você fosse magoada, medo do que as pessoas diriam, medo de perder você também. Helena limpou os próprios olhos, mas depois vi vocês juntos. Vi como ele te olha. Vi como você sorri quando pensa que ninguém está vendo, e percebi que seu pai estava certo. E se eu perder tudo? A fusão, a empresa, tudo que papai construiu? Então você constrói de novo. Diferente, talvez. Menor, talvez. Mas seu. Helena segurou o rosto de Gabriele entre as mãos. Filha, eu prefiro te ver feliz em um apartamento pequeno do que destruída em uma mansão. E seu pai diria o mesmo. Gabriele abraçou a mãe e chorou como não chorava desde o funeral do pai. 15 minutos depois, ela voltou para a sala de conferências. Klaus e os outros investidores esperavam, rostos expectantes.
Senhores, Gabriele disse, mantendo-se de pé na entrada. Muito obrigada pela oportunidade. Mas eu recuso. Klaus levantou as sobrancelhas. Recusa o que exatamente? O ultimato. A fusão. Tudo. Gabriele entrou na sala. A Ribeiro Energia foi construída pelo meu pai em princípios de integridade e autenticidade. Eu não vou manchar esse legado fingindo ser alguém que não sou ou escondendo partes da minha vida para agradar investidores. Você está cometendo um erro. Werner se levantou. Talvez, mas é meu erro para cometer. Gabriele sorriu. Minha empresa vai continuar crescendo. Talvez mais devagar, talvez por caminhos diferentes, mas de forma honesta. E se isso não é bom o suficiente para vocês, então vocês não são os parceiros certos para nós. Klaus estudou ela por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Sabe, senhorita Ribeiro, eu tinha uma filha. Ele falou em voz baixa. Ela morreu há 10 anos. Câncer. Nos últimos dias dela, sabe o que ela me disse? Que tinha passado a vida inteira tentando me impressionar e nunca havia sido feliz. Ela implorou para eu não deixar outras pessoas cometerem o mesmo erro. Ele se levantou e estendeu a mão. A fusão está cancelada, mas você tem meu respeito, e isso vale mais. Gabriele apertou a mão dele, surpresa demais para falar. Os investidores saíram. Quando a porta se fechou, Luciana entrou correndo. O que aconteceu? Eles foram embora. Eu recusei a fusão. Você o quê? Luciana quase gritou. Recusei. Gabriele sorriu. E agora preciso de você para fazer algo por mim. 3 dias depois, Gabriele estava sentada ao lado de Mateus no Tribunal de Família. A doutora Helena Carvalho estava apresentando o caso deles ao juiz, documentando 7 anos de paternidade dedicada de Mateus contra 3 meses de tentativa seguidos de abandono completo de Vanessa. Do outro lado da sala, Vanessa estava impecável em um terno Chanel, seu novo marido ao lado. Seu advogado era agressivo, argumentando que ela havia amadurecido e estava pronta para ser mãe. Mas então a doutora Carvalho jogou sua carta final. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidência de que a senhora... Vanessa Duarte não está buscando custódia por amor maternal, mas por conveniência social. Ela entregou documentos ao juiz. Estas são mensagens de texto entre a senhora Duarte e sua terapeuta, onde ela admite que quer Lucas apenas porque uma família completa é melhor para a imagem de seu marido, que está considerando carreira política. Vanessa empalideceu. Seu advogado se levantou protestando, mas o dano estava feito. O juiz leu os documentos em silêncio. Quando levantou os olhos, sua expressão era dura. Senhora Duarte, é claro para mim que suas motivações não são o melhor interesse da criança. Custódia permanece com o pai, Sr. Mateus Nogueira, com visitações supervisionadas para a mãe, se e quando a criança expressar desejo de vê-la. O martelo bateu. Mateus enterrou o rosto nas mãos, ombros tremendo. Gabriele o abraçou, lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Eles haviam vencido. 2 semanas depois, Gabriele estava na oficina ajudando Mateus trocar o óleo de um Prius, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Ribeiro, aqui é Marcos Chen, da Chen Industries. Gabriele franziu a testa. Chen Industries era uma das maiores empresas de tecnologia verde da Ásia. Sr. Chen, como posso ajudá-lo? Na verdade, eu que gostaria de ajudar você. Soube que sua fusão com os alemães caiu. Também soube por quê. Ele fez uma pausa. Minha empresa está procurando parceiros no Brasil, parceiros com integridade. Estamos preparados para oferecer uma parceria de 300 milhões de dólares. Nenhuma condição sobre sua vida pessoal. Gabriele quase derrubou o telefone. 300 milhões? Mateus olhou para ela confuso. 300 milhões. Chen confirmou. Respeito pessoas que colocam valores acima de lucro. São exatamente os parceiros que procuramos. Interesse? Definitivamente. Quando ela desligou, Mateus estava parado com uma chave inglesa na mão
esperando explicação. Lembra quando eu disse que perdi a fusão? Gabriele sorriu. Acabei de ganhar uma melhor. Mateus a levantou do chão e girou, rindo. Quando a colocou de volta, ele a beijou e Gabriele não se importou nem um pouco que ela estava coberta de graxa. Pai! Gabi! Lucas apareceu correndo da sala de espera. Olha o que eu desenhei! Era um desenho em giz de cera dos três juntos, segurando as mãos. Em cima, em letras tortas, estava escrito: Minha família. Gabriele se ajoelhou ao lado dele. Está perfeito, Lucas, posso guardar. Só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai ficar? Os olhos dele eram sérios, vulneráveis. A minha mãe de verdade foi embora. Promete que você não vai? Gabriele sentiu lágrimas queimando. Ela olhou para Mateus, que tinha a mesma pergunta nos olhos. Prometo, ela disse, e significou cada palavra. Não vou a lugar nenhum. Lucas a abraçou com força, e Mateus envolveu os dois em seus braços, e naquele momento, cobertos de graxa em uma oficina pequena em Vila Madalena, Gabriele Ribeiro sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar. 6 meses depois, durante um jantar simples no apartamento de Mateus, ele se ajoelhou. O anel era simples, uma faixa de ouro com um pequeno diamante. Nada comparado às joias que Gabriele já havia recebido. Mas era perfeito. Gabriele Ribeiro, você quer casar comigo? Casar com a gente? Mateus olhou para Lucas, que estava segurando uma caixa pequena. O menino abriu a caixa, revelando um colar com um pingente em forma de coração. Se você casar com meu pai, você vira minha mãe de verdade? Lucas perguntou. De verdade, de verdade. Gabriele confirmou, lágrimas rolando. Então eu também quero te dar um anel, tipo colar, porque você é parte da nossa família agora. Gabriele não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mateus colocou o anel no dedo dela. Lucas colocou o colar no pescoço dela. E os três ficaram abraçados no chão da sala. Uma família improvável e perfeita. A notícia do noivado saiu na mídia, claro. Houve comentários maldosos, piadas sobre princesa e plebeu, especulações sobre quanto tempo duraria. Mas Gabriele não se importou. Ela tinha aprendido algo que seu pai tentou lhe ensinar, mas ela só entendeu tarde demais. Sucesso não é medido em lucros ou fusões ou manchetes. É medido em manhãs preguiçosas no domingo, ensinando um menino de 7 anos sobre circuitos elétricos, em jantares simples feitos com amor, em mãos calejadas segurando as suas, enquanto vocês assistem a um filme ruim na TV. É medido em momentos que nunca vão aparecer em relatórios trimestrais, mas que compõem uma vida inteira. 1 ano depois do casamento, Gabriele estava no escritório quando Mateus ligou. Gabi, você precisa vir aqui, agora. O tom dele era urgente. Ela saiu correndo da reunião. Quando chegou na oficina, havia um carro no elevador. Um Mercedes conversível de 1967, prateado e imponente. É o carro do meu pai, ela sussurrou. Eu sei. Mateus sorriu. Lucas e eu passamos os últimos 6 meses restaurando ele. Em segredo. Queríamos te surpreender. Gabriele caminhou até o carro como se estivesse em transe. Passou os dedos pelo capô reluzente, abriu a porta, sentou no banco do motorista. Tudo estava perfeito, exatamente como ela lembrava. No painel, havia uma pequena placa gravada. Para Gabi, que merece dirigir sua própria vida. Com amor, Mateus e Lucas. Ela começou a chorar. Mateus e Lucas vieram até a janela. Você gostou? Lucas perguntou ansiosamente. É perfeito, Gabriele conseguiu dizer. Vocês são perfeitos. Naquela noite, os 3 dirigiram pela cidade no Mercedes, o teto aberto, o vento nos cabelos. Lucas cantava no banco de trás. Mateus segurava a mão de Gabriele enquanto dirigia. E pela primeira vez desde que seu pai morreu, Gabriele sentiu que ele estava ali com ela, sorrindo, porque ela tinha feito o que ele sempre quis. Ela tinha construído um império, sim, mas, mais importante, ela tinha construído uma vida. E valeu cada sacrifício,
cada julgamento, cada momento de dúvida. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre desistir de quem você é. É sobre encontrar pessoas que amam você exatamente por quem você é. E Gabriele finalmente tinha encontrado isso. E assim Gabriele e Mateus provaram que os rótulos que a sociedade nos impõe são apenas isso. Rótulos. Ela não precisava escolher entre sucesso profissional e felicidade pessoal. Ele não precisava se contentar com migalhas de afeto por ser apenas um mecânico. No final, o amor verdadeiro não é sobre desistir de quem você é, mas sobre encontrar alguém que ame exatamente a pessoa que você sempre foi. O que você achou desta história? Você teria coragem de seguir seu coração como Gabriele fez? Deixe sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe.